Uhum. Então, vamos já aproveitar e fazer oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho do Amém. Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta Amém. tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Amém. São José, rogai por nós. Nós, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações, Manuel, salve Maria, estamos juntos hoje, principalmente na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, uma grande festa proclamada por Pio XII, um munifitíssimo Uhum. Deus, e há uma grande alegria para nós, uma grande indulgência que nós podemos receber e aproveitar para aqueles que participaram da missa, melhor, para aqueles que estão a meditar também melhor, acolher isso com uma reza do terço, com um acompanhamento de estudo, ou então acompanhar o próprio lecionário ou livro do, como posso dizer, para leigos, né? O missal para leigos, Uhum. já da tradição, onde vê as leituras de hoje, traz o introito e as outras orações são bem proveitosas. Então, sem mais de menos, vamos aproveitar falar sobre o capítulo 4, né? Continuando a falar da reforma, a filha da renascença. E vamos tentar fazer algumas leituras breves, leituras de pequenos trechos, fazer alguns comentários, porque normalmente ele começa sempre o seu livro, dá já o que ele vai explicar no geral, né? Do conteúdo no geral. Começa no princípio, defender já uma tese, depois vai desenvolvendo. Então isso fica mais fácil para nós. Porque só precisávamos de alguns trechos pequenos que nos dá a recordar ou que nos apresenta melhor facilidade para recordarmos, né, um pouquinho sobre o historial. Mas aqui, como uma abertura do próprio autor, Monsieur Delassue, né? É isso aí. Uhum. Bem dado. No livro da Reforma, em Alemanha et la France, um antigo magistrado do Conde Borsely conta que Paulinho Paris, um dos sábios mais eruditos sobre a Idade Média e um dos que melhor a conheceram, disse um dia, em presença a um interlocutor, que se espantava da grande diferença entre a face moderna e aquela de outrora, obscurecida pelas trevas da Idade Média. Designai-vos, a Idade Média não era tão diferente dos tempos modernos como os credos. As leis eram diferentes, assim como os usos e os costumes, mas as paixões humanas eram as mesmas. Se um de nós fosse transportado para a Idade Média, veria ao seu redor trabalhadores, soldados, padres, economistas, desigualdades sociais, ambições, traições. O que mudou foi o objetivo da atividade humana. Não se poderia dizer de melhor maneira. Os homens da Idade Média eram da mesma natureza que a nossa, natureza inferior à dos anjos e, ademais, decaída. Eles tinham nossas paixões, deixavam-se, como nós, arrastar por elas, frequentemente a excessos mais violentos. Mas o objetivo era a vida eterna. Os usos, as leis e os costumes inspiravam-se nela. As instituições religiosas e civis dirigiam os homens para o seu fim último, e a atividade humana se dirigia, em primeiro lugar, à melhoria do homem interior. Bem, aqui já começa a fazer um grande paralelo, uma comparação, e tentar nos colocar também numa realidade, porque tem se visto uma defesa muito grande a respeito da Idade Média, um renascimento dos estudos da Idade Média, e tem despertado a razão de muita gente, porque que se perdeu toda essa riqueza, mas também acaba-se ter uma fantasia grande da Idade Média, como se fosse que foi uma idade que estava isenta de pecados, que fosse que as pessoas de lá não eram seres humanos como nós somos hoje.
fossem seres superiores ou seres de um outro nível. Não, eram seres humanos como nós, como vem aqui descrever, tinham também suas paixões, tinham suas lutas, né, limitadas. O problema está no que a objetividade que a vida é acarretada e de formas que eram orientadas verticalmente, isto é, tudo era feito objetivamente para se alcançar a salvação. Eles tinham isso na consciência, apesar da caída de cada um, mas o Estado apoiava a igreja para levar todo mundo e tem a consciencialização de que nós estamos aqui numa passagem para chegarmos nos céus. Então todo o serviço dava ou dedicava-se com essa objetividade. É coisa que nós perdemos hoje, agora, o homem para o homem. Acredito que ele vai dar entrada nisso aqui para mostrar do que se perdeu, do que se tirou a objetividade para o céu, para objetividades humanas, com as ciências humanas, e assim sucessivamente. A decadência, ou isto é, a descida dos espíritos, do espírito que se tinha, outra de tentar cada vez mais lutando pelas virtudes, alcançarmos os céus, para simplesmente tentar criar uma sociedade aqui na Terra, uma felicidade meramente humana. Sim, mano. Uhum. Sim, sim. Bom, como disseste, esta luta, bom, se estende até os nossos dias e vai continuar. É a luta contra o espírito, entre o espírito pagão e o espírito cristão. Eles querem viver uma vida desregrada, uma vida totalmente voltada para as coisas cá de baixo, enquanto que o espírito cristão pretende viver uma vida voltada a Deus, não é? Então, é isso que eles praticamente chamam de progresso. Uma vida que olhe apenas para o homem, suas necessidades aqui na Terra, melhorar essas condições de vida e para chegar a um gozo universal, que hoje podemos assistir já bem impregnado. Enquanto que o espírito cristão procura outro, também a parte a luta pessoal que nós todos travamos entre o homem velho e o homem novo. Quem se converte nos primeiros dias da aurora da conversão são dias muito magníficos, são dias de grande fortaleza, orações, tudo mais, mas com o passar do tempo, o espírito, o homem velho começa a dar luta, o homem velho anseia pelas coisas que ficaram para trás. Então é mais ou menos essa visão que nos traz esse capítulo. Mas também é que depois, mais lá para frente, nos outros parágrafos, temos uma visão de como é explicado o protestantismo, que começou na Alemanha, né? Sobretudo, diz que sobretudo de Genebra. E pronto, é mais ou menos o eco que o diabo, que Satã fez no céu, não servem de Lúcifer, né? É o mesmo protesto, é o mesmo eco que Lutero proclamou aqui na Terra. Ele proclamava uma liberdade, mas a liberdade de quem? Os rebeldes, o liberalismo. Ele queria que os reis, os príncipes empregassem o poder para sustentar e fazer triunfar a revolta dele contra a igreja. E aí já diz tudo. E com isto, ele entregou uma autoridade religiosa a estes homens, aos príncipes e reis praticamente da Alemanha, da Inglaterra, que se levantaram contra a Santa Igreja. Então, de indivíduo a indivíduo, de cidade a cidade, o protestantismo ganhou força e pronto, é o que eles chamam reforma. Este mesmo eco nós ouvimos ou lemos no Concílio Vaticano II, aggiornamento. Este foi o novo nome. Já não passou mais, não sei como anda que esses indivíduos vão buscar esses nomes. Eu penso que é mesmo Lúcifer que lhes dá esses nomes. De reforma, de revolução, né? Revolução Francesa, depois reforma, depois
depois do ajornamento, e nos dias de hoje estamos a ouvir a nova ordem mundial. Pronto, eles sempre procuram um nome para atualizar os pecados deles. Então, é esta a nossa situação. Irmão Franco, podes continuar, não é? Alô? Tinha ativado o áudio, tinha desativado o áudio, tá? Para não ter Uhum. ruídos em volta. Desculpa. Ok. Bem dito, Fizeste apresenta aqui duas nomenclaturas da Revolução e da Reforma. Isso é muito importante, né? E Uhum. foi a mais ousada até na França, né, com a Revolução, porque é saber que a Revolução é uma mudança profunda de algo que foi feito. É querer tirar uma coisa e colocar outra. Diferente da reforma. A reforma é melhorar uma coisa que está a se perder. Então, nós estamos a tentar restaurar a minha casa, estamos a tentar falar que nós estamos a reformar a minha casa. Agora, se eu tirar os elementos principais da minha casa e colocar outra, eu fiz uma revolução totalmente da minha casa. Essa é a realidade, essas duas nomenclaturas que devem se pôr em apreço. E eu vejo que é um grande eufemismo colocar esse termo na reforma protestante, até na reforma protestante, porque eles não fizeram nenhuma reforma. Ele criou uma revolução na Europa. Mas a toda não foi dele. Eu posso dizer que toda não foi dele, porque na semana passada, quando nós falamos sobre a Renascença, tocamos os pontos que prepararam todo esse caminho. Né? Nós vemos que do cima de avião, o cima do Ocidente, que preparou esse caminho, a forma que os povos já naquele tempo estavam a viver, o renascimento nas artes, na cultura, tá? Na educação, na filosofia. Até falando da filosofia, é que a filosofia já não era atomista, que era partir da razão que vai nos coordenar todos os sentidos que é humano, outras potências da alma, a sensibilidade e a vontade. Não, não tinha primazia jamais da razão. A primazia agora era da vontade, definida por Duns Scott. Papa Ben XVI falou também sobre isso, que a decadência da filosofia e do pensamento que temos hoje começou com Duns Scott, querendo colocar um voluntarismo sobre a razão, que era feito. Isso é uma coisa muito falsa. Para nós agirmos bem, nós precisamos conhecermos bem as coisas. E o Renascimento trouxe tudo isto aqui. E como era um fluxo de muitas coisas novas, muitas novidades, e as sensibilidades não aguentaram no tempo, era fácil as pessoas se acolherem. E favoreceu também para a reforma protestante, porque os reis e os príncipes já estavam, todos eles, com ciúme, já perdendo a confiança com a igreja, porque a igreja ficou muito tempo em avião, viu que a igreja perdeu a sua autoridade, o PSC. Tivemos uma crise de autoridade. Nesse tema de autoridade, já outros príncipes e outros reis de outros países não poderiam acolher tanto assim os pensamentos dos papas, dos padres, dos bispos de outrora. Assim, quando viam qualquer sanção, eles não encaravam como uma coisa tão pesada. Porque já se o Papa está a se perder, como fosse ter algum problema. Favoreceu também com o pessoal do Martin Lutero. Ele acredita que ele faz uma menção aqui. Diz, não há pois motivo para espanto-se a reforma, que foi uma primeira tentativa da aplicação prática das novas ideias formuladas pelos humanistas, que até que começou primeiro com os humanistas. Foi recebida e propagada com tanto ardor pelos príncipes na Alemanha e em outras partes, e se ela encontrou no povo acolhimento fácil. A resistência foi muito fraca na Alemanha. Deixa eu puxar um pouquinho. Na Alemanha, Sim, sim, foi sim. mais Sim. vigorosa na França. Então, quer dizer que a resistência foi fraca na Alemanha, mas o vigor isso na França. O cristianismo tinha penetrado mais profundamente nas almas de nossos pais do que em qualquer outro lugar. Combatido na sua teoria pelos humanistas, ele sobreviveu mais tempo na maneira de viver, de pensar, de sentir.
Daí, entre nós, uma luta mais encarniçada e mais prolongada. Ela começou pelas guerras de religião, continuou na Revolução. Ela durou sempre, como muito bem assinalou Waldeck Rousseau, através dos meios diversos diversos do início. Continua sempre o conflito entre o espírito pagão, que quer renascer, e o espírito cristão, que quer se manter. Hoje, como desde o primeiro dia, em um e o outro querem triunfar sobre o adversário. O primeiro, que é já o pagão, pela violência que fecha as escolas livres, despoja e exilia os religiosos e ameaça as igrejas. O segundo, a igreja, pelo recurso a Deus e pela continuidade do ensino cristão, por todos os meios que permanecem à sua disposição. O protestantismo daqui veio-nos da Alemanha e, sobretudo, de Genebra. Ele foi bem Genebra, sim. denominado. Sim, Genebra. Genebra é Suíça. Sim, Genebra, Suíça. Sim, Suíça, sim. Era Bom, impossível. esses estados, uhum. Sim? Esses estados, todos esses estados de Genebra e muitos outros que fazem fronteira com a Alemanha, praticamente foram povoados desde o princípio por povo alemães. São todos alemães, de qualquer forma. Hum. Só expandiram o seu poder, né, na Escandinávia e outros pontos Mas daquela. a língua mais falada lá é o francês, na Suíça, não? Ele não tem Sim, a língua o mais falada. capelão da fraternidade? Sim, a língua mais falada lá é o francês, mas a língua oficial, se você quiser, por exemplo, ter nacionalidade e tudo mais, a língua alemã. Ah, ok. Eles só usam mais o francês porque também fazem fronteira com a França, então é conveniente. Certo. Ah, ok. Mas são todos anglo-saxões, não é mesmo? São todos esses camaradas aí. E piorou quando conseguiram derrubar os reis, passaram a ser anglo-saxões misturados com judeus. Imagina então como é que ficou. Quando se fala de anglo-saxão, muita gente não entende. Muita gente fica um pouquinho baralhado. É uma linguagem Sim, bom, aplicada por povos pagãos, uhum, os bárbaros, que depois foram categorizados pela Igreja Católica. Tanto tem antigos dos anglos e dos saxões. Então, esse termo de sim, anglo-saxões, sim, antes de chamar de Inglaterra e outras companhias limitadas, Alemanha, exatamente. É só considerar os países que estão impregnados da língua inglesa. certo? É isso Todos aí. aqueles camaradas aí são Hum. anglo-saxões Certo. O e, protestantismo portanto, veio da Alemanha, da Gênebra, ele foi bem denominado. Era impossível qualificar a reforma de Lutero com uma palavra diferente de protesto, porque ela é protesto contra a civilização cristã, protesto contra a igreja que fundara essa civilização, protesto contra Deus, do qual essa civilização emanava. O protestantismo de Lutero é o eco sobre a terra não serviam de Lúcifer, que proclamava a liberdade, a dos rebeldes e a de Satã. O liberalismo, ele diz aos reis e aos príncipes: empregai vosso poder para sustentar e para fazer triunfar minha revolta contra a igreja, e eu vos entrego toda a autoridade religiosa. Que coisa! Vejamos, claro que o nível do Monsenhor Mirassol fazer uma interpretação histórica das coisas é muito grande, porque ele tinha uhum. muitos dados com ele, o nível de conhecimento tá, né, é muito elevado. E Sim, sendo sim. ele já Uhum. um jornalista apologético, ele tinha muita luta com isso, e debate vem criando também uma virtude de crescimento intelectual para ele. Por isso que você vê com uma finúria no seu modo de explicar. Tá, né? Eu vejo um paralelo entre o Martinho Lutero e o Satanás. Uhum. E vejamos que Bom, na ele não verdade, queria, só sempre ele não queria servir a igreja Martinho Lutero, ele está falando de Satanás, ele não queria servir Deus, não serve, uhum. tá, né? Então, como a Sim, igreja sim. é a representação própria de Cristo na Terra para a salvação das almas, então Martinho Lutero representa essa rebeldia de querer não servir a Deus ainda nos tempos. E muitos aderem como fosse uma coisa, como fosse uma brincadeira.
Claro que os tempos de hoje facilitam também a adesão a isto. Por quê? Porque muita informação, muito entretenimento, falta de explicação, alguns clérigos com seus deveres que acabam por negligenciar, de ensinar a verdade, de poder catequizar e acompanhar, santificar. Tudo isso facilita, né? Facilita. Parece que agora nós estamos por nós mesmos, entre os leigos, para podermos combater toda essa massa. Sim, o autor desse livro foi um homem muito estudado, mas também devemos levar em consideração o nível de organização que tinham aquelas sociedades. Eh, Comunicação fluía, as medidas que o rei aplicava desciam para os seus súditos de forma fácil, não é? Porque aí eram representadas várias casas, tinham várias casas, vários lordes, os senhores das casas, então era um poder um pouco partilhado. Não é tanto como a democracia que tem o poder central e do resto tudo é povo. Não, mesmo entre o povo tinha os lordes governavam, se, por exemplo, aqui o governador de Luanda seria o lorde de Luanda, o senhor da casa de Luanda, e todos de Luanda eram os seus súditos. Então era esta a questão. Então era muito fácil saber quem está a fazer, quem não está a fazer, como é que a república vai, como é que a igreja está, como é que depois também o papel da igreja. A igreja tinha as suas paróquias e tudo mais, conheciam o seu rebanho, o que não é agora. Agora nós temos várias profissões religiosas e os rebanhos estão todos misturados, nem consideraria rebanho. Então é fácil um pároco conhecer as suas ovelhas, mas não sabe quem está na igreja IECA e o que eles andam por aí a fazer. É mesmo essa introdução que surgiu com as sociedades secretas. As sociedades secretas tinham as suas agendas, e a agenda desses humanistas, eh, maçonaria, os Illuminatis, entre outras, eh, eram secretas, mas o objetivo era sempre um. Primeiro temos que destruir a moral do povo, depois os hábitos e costumes e, por fim, tentar acabar com a igreja. Mas outra grande vantagem também que pode referir desta obra é que o autor não se cansou em citar nomes, nomes que para muitos até são conhecidos, nomes que nós aprendemos na escola, como Voltaire, que também era outro maluco, afinal, pensávamos que era físico, mas na verdade era um homem que fazia parte dos enciclopedistas, né? Voltaire e Robespierre, todos esses indivíduos, nós, a certa altura, na escola, nas aulas de história, nas aulas de ciência, conhecemos esses nomes. Olha, Portanto, uhum. Tem um ponto o que você tempo vai acabar. disseste, desculpa, tem um ponto que você disseste, é a respeito da moral. Tinha não sei se qual filósofo Uhum, grego ou romano, que ele dizia que a Roma cairá quando não tiver nenhum virgem no país, na nação, tá, uhum, né? No uhum, império. E aconteceu mesmo isso quando ele começou a se pegar na vida de Vassa e companhia limitada. Já ninguém queria mais ter vidas virtuosas, ninguém queria mais ser na vida de uhum, soldado, controlar as fronteiras. E enfraqueceu, ficou tão fácil que a invasão bárbara fez o que fez. Tá, né? E isso está acontecendo também uhum. conosco. Então, eles nos dão para o Renascimento deu primeiro a vida imoral e o protestantismo apresentou isso como uma coisa santa. É que as pessoas têm que saber que o Sim, protestantismo mostra como uma coisa santa a imoralidade. Ele fica gritando, não, isso é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Ele nem tem preparação do que é pecado. Por quê? Porque uhum, até ele é imoral, ele ensina uma coisa que não lhe deu autoridade para ensinar. Ele ensina sem autoridade, ele entende as ferramentas necessárias. Tá? O problema da sim. salvação, da fé em si, contra a graça. Tá, né? Martinho Lutero, ele defendia a santidade do pecado. Muito discordaram Bom, nós depois do vamos ter, Martinho Lutero, veio depois dos quando esses, problemas. Sim? sim, quando esses vídeos estiverem no ar, nós, com o tempo vamos ter vários críticos protestantes aqui no canal a reivindicarem. No entanto, é bom compreenderem que hoje nós temos
essa avalanche, esse tsunami de falsas religiões por causa do protestantismo. Bom, eles queriam dividir o que não podiam dividir. Eles praticamente eles pensam que são uma divisão, uma ala que saiu da igreja. Não, eles não são uma ala que saiu da igreja. A igreja permanece como ela é. Eles são uma outra coisa, são protestantes. Eles se criaram. Eles não são criação da igreja. Vocês têm que compreender isso. Isso é criação de Lutero. Que alguns dizem, não, mas a igreja católica tem semelhanças com a metodista. Está bem, pode haver, mas eles são outra coisa. Não são uma ramificação, não são uma extensão, não são. Eles são uma outra coisa. E continuam a gerar o caos, como fez, Lúcifer, né? Caiu, arrastou um monte de anjos consigo, e é o mesmo que faz o protestantismo. A cada dia nasce um novo pastor, um iluminado, um que abençoa até, iluminado no gozo, né? Que abençoa até vassoura, que abençoa chinelos, fazem coisas que só eles é que sabem. Tudo porque eles se sentem no direito de que também podem ensinar e conduzir as ovelhas que nem lhes pertencem ao Senhor, eles conduzem da maneira que querem. Então, para dizer que o protestantismo, no lugar, como se dizia na altura, que veio trazer algo melhor, uma moral mais elevada, que a igreja estava corrompida, só vem nos mostrar que é tudo mentira. Hoje, mais do que nunca, é visível. Tão visível que as sociedades que abertamente apoiaram, os países que abertamente apoiaram o Lutero e fizeram do protestantismo suas religiões, hoje todas elas estão prestes a cair na mão do Islão. A França, tudo a Inglaterra já nem se fala, a Inglaterra praticamente está islamizada. E muitos outros países da Europa que abandonaram a fé católica e se tornaram protestantes, tarde ou cedo, uma questão de tempo, vão se tornar maioritariamente islâmicas. Depois quem vai ter que lhes salvar? Serão os católicos, como já fizemos nas cruzadas, como já fizemos outrora. Serão os católicos que vão ter que ir salvar esses países da mão dos islâmicos. E aí vai acontecer os grandes milagres que Nossa Senhora anunciou, que depois viria 3 dias de escuridão, depois a igreja cobraria as suas forças e se tornaria o farol novamente para o mundo por um tempo determinado. Até isso, até quanto a as últimas intervenções divinas, é mesmo da alçada da igreja, mas o que nós devemos nos preocupar mesmo é uma vida de santidade, de virtudes, de defesa pela verdade. Quando nós tentamos aqui a defender a igreja, não estamos defendendo a igreja como tal, de pessoas particulares. Vejamos, né? Na Renascença também teve algumas falhas pessoais, como aí disse um autor. Claro que havia também padres que tinham uma vida devassa. Não faltou, Sim, são seres humanos. Tá? Mas a igreja não apresentou aquilo como algo objetivo lá. Não sacralizou, não apresentou aquilo como um ideal de vida. O protestantismo apresentou que é uma grande irracionalidade. É dizendo que a igreja se corrompeu nos costumes e na fé. Mas é ele mesmo que apresentou. Ironia tão grande, tá, né? Ironia tão grande. Ele fazer na prática o que ele condenava na teoria, a igreja. Tá? Ele fazer na sim, prática o que ele condenava na teoria. Porque Martinho Lutero, ele disse né? Nas suas cartas pessoais. Ele disse, peca fortemente e crê fortemente que vai ser salvo. Isso é uma racionalidade grande. Por quê? Porque ele acreditava totalmente na graça que, pronto, Jesus Cristo nos salvou, sim, é sim, suficiente e nós vamos para o céu. Então, esse esforço sim, nosso aqui é uma irracionalidade, é não tentar reconhecer a graça. Isso não serve para nada. Mas ele depois começou a ir ofender Papa, alguns papas, esses bispos vivem devassamente, mas ele próprio é quem levou num despódio maior. Morreu bêbado, já cheira sim. Nós temos, mal. temos, Tá, né? temos que Então, olhar essas igrejas protestantes, temos que olhar o protestantismo como um tentáculo, é mais um tentáculo dos inimigos da Santa Igreja, é mais um tentáculo também criado pela franco-maçonaria, os judeus,
é mais um tentáculo para tentar destruir a igreja, né? Porque Olha, falaram dos Lutero judeus. não acordou de novo e podia com essas ideias de protestar, não acordou Falando sozinho com essas ideias. falando de Uhum. judeus, as ideias de Martin Lutero foram muito impregnadas com o apoio não só dos judeus, mas Sim, também de sim. seus pensamentos. É que Exatamente, é isso que eu estava a só tentar já dizer. o mosteiro agostiniano onde ele estava impregnado com muitos livros que a igreja já tinha outrora condenado, ou livros já esotéricos. Tá, né? E Martinho Sim, Lutero pregava aquilo. Como a igreja não estava bem no Renascimento também, e Deus tem que ser sincero, não estava bem isso no seu controle. Por isso que depois o Pio V, quando veio com a reforma realmente se fez com quê? Com o Concílio de Trento. Quando ele chega para fazer a reforma, criou o seminário por causa disso, para melhor controle, para melhor estudo, para melhor defesa. Né? Então, vemos que veio uma grande resposta da igreja, que foi com o Concílio de Trento. Mas não é só isso que nós podemos meter em realce. É que depois o erro do ápice, a falha, a causa pesada que trouxe eh, como posso dizer, esse pecado original para que está a eternizar, né, as civilizações, que é o protestantismo. Ele, comendo desse fruto, causa muitas consequências que vêm desse pecado, que é o naturalismo, o naturalismo, vai ver depois várias revoluções, e os problemas que nós estamos vendo, cultura woke em companhia limitada. Tudo isso parte do protestantismo. Se veres, a maioria dos países que aderiram fortemente no Renascimento, o protestantismo, são eles mesmos que se tornaram muito ateus. E são eles mesmos que sim, provocaram muitas guerras. Muitas sim, sim. guerras. É esses problemas, tá, né? E parece estar tão simplório, mas é muito relevante. Esse é um conselho que eu apresento ou convido qualquer pessoa que estiver a ver esse vídeo a ler esse livro maliciosamente, não só com o que o autor diz, mas toda a referência que ele apresenta, as palavras, os autores, os livros dos autores que eles apresentam, são um caminho para nós depois buscar uma grande biblioteca para a nossa vida. Disse que quem constrói um estudo para si mesmo, constrói uma personalidade e uma grande e um grande como posso dizer, uma vida salutar para o resto da vida, né? Porque nós temos que construir a nossa inteligência, construir uma grande identidade, um escudo grande para quê? Para todos os embates que vêm na vida. Porque querendo ou não, Sim, nós temos que saber da história. Sim. sim, sim. É muito importante saber dessa história, porque depois dos apóstolos terem saído de Jerusalém, terem deixado Israel, a Europa tornou-se o centro da nossa religião, da Igreja Católica, do cristianismo, não é? Isso também podemos admirar o quão grande é o nosso Deus, podemos admirar quão altos são os seus desígnios. Por quê? Porque se os apóstolos permanecessem em Jerusalém, claro que os fariseus iriam matá-los todos. E provavelmente o evangelho não teria se espalhado. Então, eles ao saírem, cumprindo também o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, ir para o mundo, evangelizar todas as nações. Isso aqui pode nos remeter também de volta ao tema da semana passada, a escravatura. Dizer que não, mas a igreja evangelizou, nós temos os nossos deuses. Não. O que Deus decreta vai se cumprir. Se ele decide para o mundo evangelizar todas as nações seriam evangelizadas. Não há nação na face da terra que não foi evangelizada, por mais que tentem culpar a Igreja Católica, dizer que queriam explorar, não. Isto é a palavra de Deus se cumprindo. É o Evangelho. A palavra de Deus não sai e volta sem fazer aquilo pela qual foi emitida. Então, toda a orbe foi evangelizada, mas o centro foi a Europa. Os apóstolos também tiveram resistência na Europa. São Paulo morreu na Europa, Pedro também, São Pedro e muitos outros. E quando estavam a ser perseguidos, o imperador, o Constantino, que muitos dizem, não lembro se é o Constantino, o que promulgou o Edito de Milano,
Aí as É pessoas mesmo confundem, dizem, Constantino. É mesmo Constantino. mas Que eu tô sei que deu a confundem, proclamação na Igreja Católica. sim, confundem que Oficializou. foi ele quem criou a igreja. Não. Antes dele, já tinha os apóstolos, já tinha Pedro que recebeu o mandato, já teve outros papas, já teve papas, por acaso, já teve Timóteo, um dos primeiros bispos e tudo mais. Eles não entendem nada disso. Mesmo O também que nas acontece? perseguições, teve perseguições mais brandas e mais Sim, sim, fortes. Não todos os sim. imperadores Ele foram tão próprio, fortes, não, assim, sim, consequentemente. este próprio imperador perseguia já os católicos, os cristãos. O que faz confusão é o termo católico, que vem do grego, que significa universal, que a igreja nenhuma, pronto, é para todos. Então, Jesus apareceu para ele num sonho, numa visão. Se você usar o meu símbolo, a cruz, na guerra vencerás. Usou nos escudos, venceu a guerra. E ele disse, Nepaná, a partir de hoje, em toda parte da terra, porque o Império Romano é que comandava toda a terra, a religião que deve ser observada é a religião cristã. Daí nasceu o catolicismo. As Yeah. infraestruturas, Uhum. não a própria igreja, nasceram a infraestrutura porque o rei promulgou, é como se João Lourenço acordasse amanhã, que amanhã não queremos ver nenhuma igreja, a não ser a igreja católica. Isso não quer dizer que ele criou a igreja católica, decretou. Então, a partir desse decreto, a igreja foi se espalhando o mundo inteiro, até depois criar fortes raízes na França, fortes raízes em Espanha. Por isso é que, até hoje, os pagãos, aqueles que querem voltar aos ateus, vimos nos Jogos Olímpicos, todos esses querem de todas as formas destruir França, porque França um país que deu É o muito coração da cristianismo, Europa. É o coração da é o Europa. coração da Europa, e depois tornou-se o centro da Europa, depois da queda do Império Romano, muitos países, né, muitas nações emergeram, mas França depois tornou-se o centro do mundo com os diversos reis, e isso só cessou, embora que disputavam, né, com a Espanha, isso só cessou quando as monarquias acabaram e surgiram as repúblicas. E estamos na confusão que estamos hoje. Ok. Governados por republicanos. O nosso tempo já terminou também. E já está fechado mesmo a sala. Já estamos nos últimos minutos a descer, a decrescer, bendito. Eu só quero agradecer o pouco que nós tivemos de conversa. Desculpa aí, Manuel, cortar-te. O